a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. É isso aí, gente. Dai maravilhosa. Olá, pessoal do Instagram chegando. Minha mãe. Oi, mãe. Zé Antônio. Aqui é a Renata. Oi, Rê. Hoje deu, né, Rê? Maria Betolo. Oi, tá lindo. Tudo bem, irmã? Tem mais gente. A Diva, a Ângela. Tem mais gente entrando aí. Vai falando um oizinho pra mim aí. Quem é que tá aqui? Não dá pra ver todo mundo, então vai falando um oi. Estamos aqui para começar mais um momento. Seria interessante se você comunicasse o pessoal aí do WhatsApp. Amanda Goldinha entrou. Oi, Amanda. Boa tarde, querida. Que bom que você voltou hoje. Hoje eu queria falar um pouquinho da primeira leitura, né? Se você quiser já deixar aberto aí na sua Bíblia a primeira leitura do Evangelho ou da liturgia de hoje, tá em Números. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, é a página 198, Números 21. Números 21, a partir do versículo 4 até o versículo 9. Então, é a primeira leitura da liturgia de hoje. Nós vamos rezar um pouquinho com essa palavra. E eu queria que você abrisse aí, já deixa aberto, já pega a Bíblia lá correndo. Zé Antônio, meu cunhado, minha irmã, tá aqui junto com a gente. Que bom, vai entrando aí, tá, gente? Vai compartilhando. Enquanto isso, enquanto você encaminha, enquanto você vai falando oizinho pra mim aqui, a gente vai cantar mais um pouquinho essa música da Salete Ferreira, que eu gosto muito dessa música. Vamos lá. Enquanto isso, vai deixando aí a palavra de Deus aberta pra gente partilhar um pouquinho da palavra, tá bom? Tudo passa, tudo passa, tudo passa, só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Tudo passa, tudo passa, tudo vai
Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Sheilinha, bem-vinda, Sheilinha. Sheilinha tá com a gente lá do Ceará. Que coisa boa. E aí, gente? Divina Cardoso já chegou. Cadê, Divina? Suas primas, Divina. E aí, gente? Coraçãozinho para vocês também. Cheio dos coraçãozinhos subindo aqui pela tela. Coisa boa. É isso aí, pegando a palavra mais uma vez, a passagem de hoje. É a primeira leitura. Na verdade, assim, eu quero proclamar essa palavra aqui de Números 21, a partir do versículo 4 até o 9. Vilminha, um grande beijo, querida. Eu estou bem, graças a Deus. E você? A Vilma sempre acompanha a gente pelo Facebook. Hoje ela está aqui pelo Instagram. Deus é a nossa força divina aqui falando. É isso mesmo. O Zé Antônio tá aqui cantando junto comigo. Repetindo aqui a letra da música. É isso aí. É bom estar com vocês, gente. Vamos ler juntos? Vamos ler aí a passagem de Números? Se você tem a Bíblia da Ave Maria, abre ela aí. É a página 198 da Bíblia Ave Maria, tá? Então, eu não sei qual que é a tradução que você tem aí. Abre aí em Números, capítulo 21. A partir do versículo 4 até o versículo 9. Eu acho que a liturgia, tudo que está acontecendo no mundo hoje, parece que Deus é tão assim certinho, é tão impressionante os mistérios de Deus que a liturgia se encaixa em tudo. É impressionante a riqueza da liturgia na vida da gente. A liturgia nada mais é do que a palavra de Deus vindo ao nosso encontro, né? É a palavra de Deus vindo ao nosso encontro com a situação que nós estamos vivendo ou com a situação que nós vamos viver, que nós precisamos aprender e como reagir diante daquilo que a vida está nos propondo, de maneira real, que nós estamos vivendo agora, aí com todos esses acontecimentos do mundo, né? E a palavra de Deus, ela vem de encontro com essa situação. Suzana entrou aqui via Instagram, que legal, Su. É isso aí, tô gostando de ver, hein? Vamos lá, gente, vamos compartilhar, encaminhar aí para os nossos amigos, pra gente trazer isso aqui. Porque a palavra de Deus é vida. Porque o que é a palavra de Deus? O próprio Cristo. Lá no Evangelho de São João vai dizer que o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Então, a palavra de Deus é vida, que é o próprio Cristo. Uma vez que o próprio Cristo está conosco através da palavra, a palavra, então, ela se torna vida. Não é qualquer coisa, é uma vida. A palavra de Deus é vida, é caminho, é luz, é verdade. É ela que nos ilumina. Então, a gente precisa estar à luz dessa verdade aqui. Então, a luz da verdade hoje, para nós vamos partilhar. Vamos rezar, então, aí essa palavra aí.
Vou ler junto com vocês, tá? Então, para quem tá chegando agora, é Números 21, a partir do versículo 4. Ó, Suzana, o meu cunhado está mandando um grande beijo, um abraço para vocês. Estão lá assistindo, meu cunhado e a minha irmã tá mandando um abraço para Suzana, para Diva. Que legal, né? É tão gostoso isso, essa partilha. Faz até perder aqui. Eu posso olhar para os comentários, não. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus em Números, capítulo 21, versículo 4 até o 9. A serpente de bronze. Partiram do Monte Or, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: fazê para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor. Que palavra, né? Eu queria, assim, pegar uns trechos dessa palavra e partilhar um pouco com vocês desse tempo que a gente está vivendo. Já tem um tempo que a gente tem visto, assim, pelas nossas redes sociais, pela televisão, pelos telejornais e as coisas no mundo. A gente nem precisa fazer muito esforço para ver o que está acontecendo no mundo. E eu não estou falando só dessa peste aí de coronavírus, não. Eu estou falando no âmbito geral da coisa, né? As pessoas pararam de amar, se prostituem com facilidade, não se importam mais com as coisas de Deus. As coisas, se você fala de Deus, as pessoas riem, falam o nome de Deus em vão. De maneira muito natural, se tornou o afastamento das coisas de Deus, da igreja. Isso eu tô falando dentro e fora da igreja. Tem acontecido tantas coisas, né? As pessoas deixaram de amar umas às outras, passaram a ser apenas concorrente uma das outras. Quando a gente olha para os relacionamentos, aquilo que o mundo quer nos oferecer, a forma que o mundo está nos oferecendo, toda a forma de amar, né, que o mundo está oferecendo, e as coisas não são assim. E aí começou uma grande guerra, uma guerra assim que transborda, né, de desafetos, desamor, doenças, murmurações, reclamações e tantas outras coisas assim. Eu sei que você que está aí me ouvindo sabe que o que eu estou falando é verdade. É uma tristeza tão grande de ver que dentro das famílias tem uma passagem que vai dizer que os filhos se levantaram contra os pais se levantarão contra os filhos. E isso está acontecendo o tempo todo.
dentro das famílias, das casas, tá havendo uma guerra de verdade, de falar de Deus dentro de casa é uma tortura. Falar de Deus na televisão é uma tortura. Parece que a gente está querendo impor uma condição, uma regra, uma situação. E as pessoas vão levantando tudo. As pessoas tiraram o foco delas, que é Deus. Tiraram o foco, a humanidade tirou o foco. Em vista dessa peste, por exemplo, vocês percebem que as pessoas tiraram o foco de Deus, tiraram a visão de Deus, para colocarem e se distraírem diante dos acontecimentos. Aí você fala assim para mim, mas a gente não tem que ficar de olho nas notícias, a gente tem que ser contra o que eles estão falando? Não. Eu não estou dizendo nada disso. Eu não estou dizendo que você não tem que tapar das notícias, eu não estou dizendo que você não tem que saber a verdade com relação ao que está acontecendo no mundo, ou que você tem que ignorar o que está acontecendo no mundo. Nada disso. Eu só estou dizendo que apesar dessa situação estar, o que você não pode é tirar os seus olhos, tirar o seu foco de Deus. Quando nós deixamos Deus de lado para colocar em prioridade na nossa vida o que está acontecendo no mundo, e aí, ao invés de você pensar, fazer da sua vida uma oportunidade de graça, uma oportunidade de providência de Deus e de foco, você acaba como o povo lá. O que eles fizeram? Diante da situação, eles estavam numa circunstância. Qual era a circunstância do povo que saiu do Egito? Quem era esse povo que saiu do Egito? Era um povo que estava escravizado no Egito. Eles só podiam trabalhar, eles não podiam rezar, eles não podiam adorar o Deus vivo. Eles estavam escravizados. E Deus tirou aquele povo da escravidão para ser um povo livre, para ser um povo liberto. Qual era a atual circunstância? Eles estavam indo. Eles precisavam estar a caminho da terra prometida. E nesse período, que foi uma circunstância também difícil, por causa da reclamação, por causa da murmuração, nós atrasamos a graça de Deus. Por que vocês acham que o povo estava no deserto durante 40 anos? Eles ficaram rodando, como se eles não estivessem saindo no mesmo lugar. Olha só, os estudiosos vão dizer isso para nós, que o povo que estava preso no deserto, eles estavam rodando no deserto e não saíam daquele lugar. E eles precisavam seguir rumo à terra prometida. E eles precisavam passar pelo Mar Vermelho. Estavam ali, né? Partindo na direção do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Vai dizer isso. Eles estavam ali, eles estavam a caminho. A caminho da sua total libertação. Eles estavam a caminho da sua total liberdade. Mas eles começaram, por causa da murmuração deles, eles começaram a atrasar a graça de Deus. Porque ao invés desse povo focar na graça de Deus, eles estavam, acaba aqui por causa da murmuração, eles estavam sendo mordidos pela praga, pela cobra. Ao invés, olha como é que essa palavra vem de encontro conosco no tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão morrendo por causa que não estão entendendo aquilo que Deus está revelando para nós. A murmuração do povo, a reclamação do povo, a dificuldade que o povo está colocando em cima de tudo isso que nós estamos vivendo. Essa reclamação, essa murmuração que o povo está tirando o foco que é Cristo, tirando o foco que é Deus, está atrasando a graça de Deus acontecer. E o povo fica aí, ó,
Nós estamos nesse deserto, rodando, rodando. É preciso estar no caminho rumo à libertação total, rumo à graça de Deus, rumo à bênção que é estar na liberdade, receber a libertação. Mas nós, por causa da murmuração, por causa da reclamação, estamos atrasando a graça de Deus. Não podemos atrasar, gente. Gabi, que bênção te ver, gente. Nossa, quanto tempo. Tá aqui a Gabriela. Eu não sei se você está trabalhando, irmã, mas nós estamos rezando por todos os médicos. A Gabriela é médica. O esposo dela, o Kaique, esteve conosco muito tempo na comunidade, são médicos. E tá aí na linha de frente aí trabalhando. Irmã, estamos rezando por vocês, viu? Nossa comunidade está em oração. Gente, voltando aqui para a partilha da palavra, sem a gente tirar o foco da graça de Deus aqui. O povo saiu da terra do Egito, saiu da escravidão. Qual que era a nossa escravidão? Antes de Jesus Cristo vir e nos salvar. Qual é a nossa rumo agora à nossa eternidade? Depois que Cristo morreu, levou o que com ele? As nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas aí nós tiramos o foco da graça de Deus. Nós tiramos o nosso olhar de Cristo, que é cruz, que ele foi levantada. Aqui fala da serpente que é colocada aposta para que todo aquele, a serpente de bronze que Moisés ergueu, era uma graça de Deus, uma dádiva de Deus. Então todo aquele que olhasse para a serpente de bronze era curado daquele monstro, daquela serpente que estava matando o povo depois da murmuração. As pragas que aconteceu lá no Egito, aconteceu por quê? Porque o povo precisava ser liberto. Foi ou não foi? Ou eu tô mentindo? Vamos lá ler a leitura. Peguem a palavra, estudem a palavra de Deus. O Velho Testamento indica Cristo. Então, toda a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. A verdade proclamada é Deus nos falando, tá? E o Velho Testamento, as histórias todas do Velho Testamento, ela nos indica tudo o que ia acontecer, toda a pessoa de Jesus Cristo. E no Evangelho já está a pessoa de Jesus Cristo, já está acontecendo ali o fato que já foi proclamado dentro da palavra do Antigo Testamento. E as cartas ali depois vai estar renovando aquilo, nos lembrando como que foi o tempo todo da caminhada de Jesus conosco aqui e a nossa salvação. Como é o nosso rumo hoje? Nós não mais vivemos no Egito. Nós não mais vivemos na escravidão. Jesus já morreu por nós na cruz. Jesus já trouxe a salvação para nós. E aí? Se nós não mais vivemos na escravidão, se Jesus já morreu pela nossa salvação, nós estamos vivendo rumo ao que agora? Rumo à nossa eternidade no céu com o Senhor. Mas o que está impedindo a graça de Deus ser alcançada na vida de todos? E essa praga, embora, e tantas outras pragas, porque eu não estou falando só do coronavírus, não. Mas eu estou falando de um estado de pecado que muitas vezes nós estamos vivendo. De um estado pecaminoso. De um estado de falta de fé. De um estado de muitas situações que nos faz nos perder. Que nos faz perder o nosso foco, que é o Senhor. Nos faz perder a nossa meta. Nos faz perder este rumo pelo caminho. O povo está sendo mordido e está morrendo no pecado, está morrendo, as pessoas estão sendo picadas pelas maldades do mundo, por notícias erradas, por uma simbologia errada.
E nós estamos falando aqui de muitas situações. Eu quero me atrever a arriscar falar para você de situações, por exemplo, de pecado, de ideologias, como ideologia de gênero, por exemplo, que estão enganando as famílias, e tantas outras ideologias que estão pregando por aí, estão pregando pelas nossas redes sociais, estão pregando pelo mundo, e nós estamos sendo mordidos por essas serpentes malditas que estão se colocando aí. E nós, ao invés de focar o nosso olhar para Deus, focar o nosso rumo a Deus, diante da situação, ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, mediante essa situação, ouvir Deus, rezar mais, estar diante da palavra, conhecê-lo, ter maior intimidade. Santa Teresa d'Ávila falava sobre isso. Ela falava que nós temos que ser amigos de Deus, temos que ter amizade com o Senhor, temos que ter essa afinidade com o Senhor. Intimidade é amizade. Afinidade de amizade. Gabi, vai com Deus, minha querida. Um grande beijo no Kaique, no seu pequeno. Se cuida, viu? Deus te proteja, te guarde, você, sua família. Estamos com muita saudade. Olha a Sandra. Sandra, seja bem-vinda, querida. Que bom ter a Sandra aqui com a gente. A Gabi, para quem tá aqui no Instagram, ela tá mandando um grande abraço para vocês que estão aí no Instagram com a gente, viu? Ela tá aqui pelo Facebook, já tá saindo, provavelmente tem que ir trabalho dela, né? Tá aí na correria, mas que bom. Grande abraço. Voltando para a palavra de Deus, para que a gente não saia do foco, daquilo que Deus tem falado conosco. Mas o Senhor, diante dessa palavra, Ele também nos fala o seguinte. Há uma receita aqui. Há uma receita para que a gente volte o nosso olhar para o Senhor. Há uma receita. Uma receita maravilhosa. Qual que é essa receita? O arrependimento. As pessoas aqui nesse texto, o povo, percebeu que eles estavam mesmo mais murmurando do que glorificando. O povo aqui percebeu que eles estavam, que eles tinham tirado o foco que era Jesus. E a partir desse momento que eles tiraram o foco, o que aconteceu com eles? Eles se arrependeram, eles perceberam. Eles perceberam que não estava indo bem. Eles perceberam que as pessoas começaram a morrer. Eles perceberam que começaram a ficar tristes porque houve aquelas perdas. Das pessoas estavam se perdendo e as pessoas foram morrendo, então eles começaram a se entristecer. E vai dizer para mim que é diferente hoje. Se as pessoas não estão tristes por estar perdendo as suas famílias. Se as pessoas não estão tristes porque as coisas, as drogas, os vícios, essas más influências das mídias e das redes sociais e de televisão, de notícia, não estão atrapalhando isso dentro dos seus lares. Se as pessoas não estão entristecendo por estar morrendo. Se você vê assim, as músicas de hoje, né? Aquilo que essas músicas estão oferecendo, colocando o estado feminino, o estado das mulheres lá embaixo. O feminismo que está tomando conta das mulheres e as mulheres acham que pode fazer o que quiserem, na hora que quiserem, da forma que quiserem. Se isso não está atrapalhando nos relacionamentos dos casais, na vida ativa dos relacionamentos amorosos, e não só no casamento em si, mas no namoro mesmo. Isso tem afetado o namoro, porque o rapaz não confia na menina, a menina não confia no rapaz, as meninas se acham totalmente independentes, já não querem mais casar, não têm seus matrimônios, não querem mais receber sacramentos, querem experimentar para ver se é bom. E assim as coisas vão... Ah, mas era naquele tempo. Vai dizer que essa palavra não vem de encontro do que nós estamos vivendo hoje? Qual é a nossa meta? Não é o céu? Qual é a nossa meta? Não é ganhar o céu? E como é que está a nossa vida no amor pleno?
em amar as pessoas, em amar principalmente os nossos, em amar a nossa família, ao invés de condenar. Você olha as crianças hoje, no mundo atual, as crianças com aquelas roupas, né, mostrando ou dançando e a gente rindo. Quantas coisas têm acontecido no meio de nós e nós estamos, primeiro, silenciando a verdade de Deus. Os próprios cristãos em si não estão se manifestando da maneira que precisa ser manifestada. Os próprios cristãos em si parece que estão recuando. E nós precisamos voltar a tomar conta. Porque, olha, gente, quando Deus criou o céu e a terra, lá em Gênesis vai dizer isso, Deus criou o homem e a mulher. Criou a natureza, criou tudo, criou o homem e a mulher. A partir daí, o Senhor diz, tomai conta de tudo. Deu domínio para o homem. E colocou no homem a sua imagem e semelhança. Se nós temos isso como graça de Deus, o domínio sobre todas as coisas, por que não continuar no foco, no paraíso da graça de Deus? Ser conduzidos por Deus. E diante desse domínio, diante dessa graça, diante de tudo aquilo que Ele tem para nós e para nos oferecer, a gente ser conduzidos por Deus, diante da vontade de Deus, do desejo de Deus, e colocar em prática isso, tomar conta, tomar posse daquilo que é nosso, e fazer merecer. Gente, está escrito aqui, ó, após o povo ter se arrependido, eles se arrependeram, perceberam então que estavam murmurando demais, que estavam reclamando, que, né, não estavam felizes porque eles tinham sido libertos lá e estavam se sentindo mais escravizados do que a escravidão do Egito, porque perderam o foco. Aí, ao se arrepender, ao reconhecer que eles estavam fazendo tudo errado, eles voltaram a olhar para o Senhor e falou, Moisés, intercedei por nós. Intercedei a Deus ao nosso favor. Irmãos e irmãs, vamos rezar um pelos outros. Vamos interceder por essas famílias que têm perdido pessoas. Vamos interceder mais, rezar mais, estar em comunhão com Deus, voltar o nosso olhar. Para quem hoje nós precisamos e nós contamos? Com os nossos sacerdotes das igrejas. Vamos pedir pelos nossos sacerdotes para que interceda por nós. Hoje nós temos os santos e santas de Deus. Vamos pedir a intercessão dos santos e santas de Deus, para que rogue por nós. Vamos pedir à Virgem Maria, Mãe de nosso Jesus Cristo, para interceder. Nós como católicos, se você não é católico, faça a sua oração. Vamos pedir por todas as pessoas do mundo inteiro. Vamos voltar o nosso foco, o nosso olhar. Aí o Senhor, quando Moisés intercedeu pelo povo, o Senhor falou, levantai uma serpente de bronze, porque era o sinal, isso representa o sinal de Deus, né? Do pecado, e a serpente que ele se levanta é para abominar todo aquele sinal de pecado que estava havendo no povo. E aí ele pega, ergue, e aí todo aquele que fixasse o olhar, né? Se alguém fosse mordido, ao olhar para a serpente de bronze, conservaria a vida. Quem é que se levantou no evangelho de hoje? No evangelho de hoje vai falar sobre isso. No evangelho de hoje, nós temos o Senhor fala que ele ao se levantar, eu quero procurar aqui junto com você. Vamos lá na liturgia de hoje. Eu vou abrir aqui o evangelho de hoje. Muito interessante. A liturgia é, assim, maravilhosa. Opa, tô errando aqui, tô buscando aqui a palavra, ver aqui.
O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Se você quiser abrir a Bíblia aí na tua casa, vamos lá para o evangelho de São João, capítulo 8. Estou abrindo aqui a Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Do 21 ao 30. Olha só que interessante. Aqui no final do versículo 9 de Números, vai dizer assim, você não precisa pegar não, vai abrindo aí no Evangelho, tá? O Senhor manda ele fazer uma serpente ardente que mete-se sobre um poste, tá? E ele fala assim, e todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Aí Moisés fez isso, né? Pois uma serpente de bronze fixou sobre um poste, e se alguém era mordido por uma serpente e olhasse para a serpente de bronze, conservava a vida. Olha só que interessante o que acontece no Evangelho de São João com a pessoa de Jesus Cristo. Disse Jesus aos judeus: Eu me vou, procurar-me-eis e morrereis no vosso pecado. O que aconteceu com o povo que foi liberto do Egito? O povo saiu, né? Quando Jesus fala que ele está proclamando aqui, ele fala que ele vai morrer e que ele vai voltar para o Pai. E aí, na hora que acontece isso, né? Que vai acontecer isso, as pessoas vão procurá-lo e não vão encontrá-lo. E as pessoas vão morrer por causa dos seus pecados. Para onde eu vou, Jesus vai dizer, vós não podeis ir. Aí perguntaram os judeus, será que ele vai se matar? Pois diz, para onde eu vou não podeis ir. Aí eles lhe disse, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Ou seja, se as pessoas perderem a fé, se as pessoas não acreditam que Jesus Cristo é Jesus Cristo, essas pessoas morrerão no pecado. É Jesus quem está dizendo isso. Olha a profundidade da palavra. O que aconteceu lá no povo do Egito? Se eles perderam a fé, eles perderam o foco, lembra? Perderam a graça de Deus, começaram a murmurar. O que aconteceu com eles? Eles começaram a morrer. Então Jesus está dizendo, é exatamente isso que vai acontecer com vocês aqui, no tempo de hoje. Não é mais o tempo de Moisés, não é mais segundo a lei, não estamos lá mais. Eu estou aqui, novos tempos. Tá? Por isso, vos disse, morrereis no vosso pecado, porque não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram então. Jesus respondeu, exatamente o que vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouviu, eu vos digo ao mundo. Então o Senhor Jesus está falando da pessoa do Pai. Ele me enviou. Então assim, está acontecendo. O Messias que vocês esperavam, sou eu já disse isso várias vezes para vocês. Eu tô falando em outras palavras para que vocês possam me entender, tá? Para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui no Evangelho. Aí vamos lá, voltando lá. Eles, porém, não compreenderam o que lhes falava do Pai. Eles não compreenderam que Jesus estava falando, Pai é aquele que prometeu o Messias, sou eu. Se vocês não credes que eu sou, então morrereis no vosso pecado. Vocês não estão entendendo. Tá? Ele estava proclamando, eu sou o Filho de Deus. Aquele que me enviou. Quem é aquele que enviou? Deus Pai. E eles não entenderam isso. Jesus então lhes disse, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo de modo como o Pai me ensinou. Quem é que está sendo levantado aqui? Qual é a forma que ele está sendo levantado? Na cruz, quando ele é pregado na cruz, o que acontece com ele? Eles levantam Jesus lá no alto do monte e ele fica preso na cruz. Então todo aquele que olhar para Jesus na cruz, lembraria de quem era Jesus.
que era o Messias, que está falando lá de toda essa situação que aconteceu desde os tempos mais antigos. Aquilo que já foi proclamado, a forma que Moisés levantou aquele poste, onde todo mundo que olhasse para a serpente ia ser salvo daquelas mordidas. O que está acontecendo no mundo hoje? O que a palavra do Evangelho vai dizer para nós? Que todo aquele que olhar para Jesus, aquele que foi crucificado, que levou as nossas dores, que levou as nossas feridas, que levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário, que foi levantado, estes serão salvos. Está cumprindo aqui no Evangelho a palavra de Deus. Precisamos voltar o nosso olhar para aquele que foi crucificado, para aquele que morreu por nós na cruz. Vamos lá. Jesus então lhe diz: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo de todo modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Palavra da salvação. Gente, está muito clara a liturgia de hoje. E ela vem totalmente de encontro com aquilo que estamos vivendo no tempo de hoje. É impressionante. É impressionante a palavra de Deus. É incrível. Ele está falando, Jesus é muito claro. Ele fala, gente, quem foi que está me enviando? É o Pai. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço tudo aquilo que é do agrado do Pai. Qual é a direção que ele está? Ele está nos dando. Jesus está nos dando uma direção. Olhem para mim, porque eu nada faço sem aquele que me enviou. Porque tudo que eu faço é do agrado daquele que me enviou. Quem é aquele que... Por que Jesus fala sempre isso, é daquele que me enviou? Porque as pessoas acreditavam o tempo todo que Deus é que enviava os profetas. Era Deus que enviava. Então ele falava muito disso. Eles acreditavam sempre em Deus Pai. Tudo aquilo que vinha de Deus Pai. E que Deus Pai enviaria o Messias. O que eles não estavam acreditando era que Jesus era aquele Messias que eles estavam esperando. Esse era o problema. Eles acreditavam que Deus mandava os profetas, que Deus mandava o anjo, que Deus fazia toda a revelação, que tudo aquilo que eles estavam falando era dado por Deus. Mas eles não queriam acreditar que o Messias que Deus prometeu, tá? Que o Messias que Deus prometeu era Jesus. Esse era o grande problema. E aí eles entraram no mesmo ritmo que entrou o povo lá que estava junto com Moisés. Na murmuração, na reclamação, na desconfiança. Gente, é muito triste nós estamos vivendo os tempos que nós estamos vivendo e o povo está preso, não só, além da murmuração, da reclamação, mas também da falta de fé, da falta de confiança, na falta da providência de Deus. E está começando a entrar o quê? O desespero, e todas as outras coisas junto, que para não ficar repetitivo aqui, que é a murmuração, a reclamação, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de acreditar que Deus é. Ele vai dizer, eu sou, eu sou. E se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vosso pecado. Tá aqui o Alessandro falando comigo. Olha, Lê, a paz, querido. A exemplo de Jesus, devemos fazer que é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós olhemos para Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. É hora de olhar para o crucificado e ver que ele morreu a nosso favor. Que ele quer que o nosso rumo agora à eternidade, que o nosso rumo agora ao céu, o povo do deserto estava rumo à terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? O céu, a eternidade. A serpente que Moisés levantou, que era para o povo olhar e criar um foco, uma direção, um direcionamento para a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus para nós hoje? É que olhemos para Jesus Cristo para ganhar o céu. Renovar a nossa fé em Jesus. É preciso que a gente renove. Permanecer em Deus com o olhar fixo nele. É isso, Alessandro. É exatamente isso.
permanecer, fazer a vontade de Deus, é olhar para aquele que foi crucificado, hoje ressuscitado. Gente, viver o tempo da quaresma é viver esse tempo penitencial. As pessoas deixaram de olhar, começaram a fazer festas, churrascos, sem se incomodar, sem fazer jejuns, penitência, de olhar para o crucificado. A liturgia de hoje vem a esse encontro para nós fixarmos o nosso olhar no crucificado. Jesus veio, ele é o Messias, Jesus se fez homem, a palavra de Deus vai dizer isso, no Evangelho de São João, no capítulo 1, o verbo divino se fez carne. Essa é a palavra de Deus, o verbo divino, a palavra de Deus se fez carne e está no meio de nós. Ele se fez vivo no meio de nós e morreu para a nossa salvação. Precisamos ter o olhar fixo, essa é a vontade de Deus. E nós estamos sendo mordidos pela serpente. Nós estamos sendo mordidos pelos pecados do mundo. Nós estamos sendo mordidos pela murmuração. Nós estamos fazendo todas essas coisas. Não podemos mais. Não podemos mais viver assim. Precisamos tomar o nosso lugar. Precisamos reviver a chama ardente do amor. Nós precisamos viver de novo como filhos amados de Deus, pessoas preciosas, pessoas que Deus quer que viva no amor, que viva no amor que é Ele é o amor. Precisamos voltar à nossa meta, que é a salvação. Qual é a nossa meta? Ganhar o céu. Nós precisamos entender isso. Que o corpo e o sangue de Jesus Cristo é a nossa redenção. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu queria que você batesse assim no seu peito e dissesse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria convidar você a fazer uma nova experiência. Provavelmente você deve ter um crucifixo aí na sua casa. Se você não tem, é bom providenciar um crucifixo, tá? Se você não tem, se você tem um terço na sua casa, se você tem um crucifixo, se você tem a imagem de Jesus Cristo, traz essa imagem para perto de você. Traz essa cruz para perto de você. Olhe para essa cruz. Volte o seu olhar para o crucificado. Nesse tempo de dor, nesse tempo de sacrifício, nesse tempo penitencial, é preciso parar com as murmurações. É preciso parar para voltar o nosso olhar, é preciso parar para voltar o nosso olhar para o crucificado. Eu quero convidar mesmo você. Traga o crucificado próximo de você e olhe bem para o crucificado. Olhe bem por aquilo que ele fez por mim e por você. Ele vai falar no Santo Evangelho de hoje, ele vai dizer: olhem, quando eu me levantar, e Jesus estava falando da crucificação dele. Quando eu me levantar, vocês vão reconhecer quem sou. Jesus está se levantando, olha para ele aí. Jesus se levantou. Agora é a chance de você reconhecer e de você glorificar. É hora da gente glorificar ao Senhor crucificado. E olhar para ele, essa verdade da crucificação, e falar: Senhor, a minha meta está em ti. A minha meta é a salvação. É levar a salvação a todas as pessoas, a todas as nações, a todos os lugares. Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Jesus. Olha para o crucificado, para que você ganhe a salvação. Para que você não seja mordido por essas notícias. Para que você não seja mordido pela falta de fé. Para que você não seja mordido pela morte. Para você gerar morte. Quando você é mordido, gera morte dentro de você. Quando você é mordido pelas ideologias, quando você é mordido por isso, igual o povo do deserto lá em Moisés era mordido pela serpente,
se você está sendo mordido por isso, se essa maldade que está sendo gerada no mundo está picando você que está em casa e gerando em você isso, vai gerar em você o quê? Essas picadas vai gerar em você o quê, gente? A morte. Olhando para o crucificado, aí, na sua casa, onde quer que você esteja, se você tiver um terço junto com você, pega lá na cruz do terço. Volte essa cruz para o seu olhar. Faça esse exercício. Se você não pode fazer agora, lembre de você fazer isso antes de você dormir. Ou quando você acordar logo de manhã. Para você que ainda está trabalhando. Para você que ainda, tem que ir trabalhar. Olhe o seu olhar para o crucificado. Não deixe ser picado pelas maldades do mundo. Não se deixe ser picado pela intolerância. Não se deixe ser picado pelas maldades, pela murmuração, pela raiva. Tem muita gente que tá sendo picado pela raiva, né? Se você, meu irmão e minha irmã, tiver com esse sintoma de raiva de tudo isso, raiva porque não tá recebendo seu salário, que nem eu, né? Raiva porque você tá dentro de casa, raiva dos chineses, né, que estão falando aí que foi por culpa deles, seja lá que quem for a culpa, não interessa. Raiva porque tá essa situação, raiva porque você não pode sair de dentro de casa, é raiva e vai gerando raiva. Você está sendo picado pela maldade desse mundo. Você está perdendo o seu foco, que é Jesus Cristo. Eu queria que você, de verdade, fizesse esse exercício de olhar de volta para o crucificado, que morreu pelos nossos pecados, que enfrentou toda a situação, que foi enviado, que faz a vontade do Pai, que é Deus e que nos livra de todo o mal. Diante do crucificado, eu queria que alguém, Lucas, pega para mim um crucifixo aqui para mim, por favor. Tem um crucifixo aqui. Eu queria fazer esse exercício junto com você, agora. Queria fazer esse exercício com você. Se você pode, tá aqui, ó. Aqui tá Jesus crucificado. Ele está agora diante de nós, está junto conosco aqui. Esse é o crucificado. Jesus morreu por nós, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida e o que é que está gerando a morte em você. Mas isso é algo que está dentro do meu coração nessa tarde. Que ao ser picado por tudo que está acontecendo conosco, a partir da murmuração, a partir da reclamação, a partir da situação que nós nos encontramos, a partir da raiva, a partir desses sentimentos ruins que está brotando dentro de nós. Quando gera esse sentimento ruim, ontem nós falávamos das emoções, das circunstâncias da vida, e as circunstâncias que está sendo gerada, a circunstância do povo, era uma circunstância que precisava passar por aquilo por 40 dias no deserto. 40 dias ali, confinado num deserto, para ser liberto rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida. Hoje nós temos a graça do crucificado, nós estamos rumo à salvação. Estamos 40 dias aí, vivendo 40 dias de quaresma, né? Quaresma é 40 dias, é um tempo de 40 dias junto com Jesus, para vivermos toda a história de Jesus crucificado. E Jesus, nesse tempo, passou 40 dias na sua missão, passou 40 dias no deserto para ser tentado pelo inimigo. Domingo será domingo de Ramos. Jesus vai estar entrando para ser morto em Jerusalém. Nós vamos estar aí a uma semana da Páscoa, da Semana Santa. E nós vamos viver todo o tempo da crucificação. E eu quero convidar você, a partir de hoje, viver esse tempo de quaresma.
Você não está escravizado, você não está isolado porque você está escravizado, mas é porque você talvez esteja se esquecendo do tempo mais propício que o Senhor está nos enviando, de um tempo de isolamento, não é de escravidão. É diferente, isolamento de escravidão. Você não é mais escravo. Jesus morreu por mim, por você, morreu por toda a humanidade. Olhe para o crucificado. Traga o crucificado para o seu olhar. Eu quero olhar, eu vou voltar aqui. Quero olhar para Jesus. Contemplar mesmo Jesus na cruz. Aos pés de Jesus. Eu quero me colocar diante de Jesus. Eu quero rezar com você. Vamos rezar. Jesus, nesse momento, Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, da presença desse Deus que morreu por nós. Tu és, Jesus, esse Deus que hoje está vivo e ressuscitado. Mas nós queremos olhar porque o Senhor se levantou e a liturgia de hoje nos pede isso. A liturgia de hoje, Jesus, nos pede para olharmos para o Senhor, para olharmos para ti, Jesus, e reconhecermos que nós estamos num tempo de pecado. Que nós estamos nos isolando, Senhor, não porque o tempo é de isolamento, mas porque nós estamos nos isolando, esquecemos que o foco é o Senhor. Nós te pedimos, Jesus, agora, se erga mais uma vez diante das nossas casas e das nossas famílias. Que o teu sangue, Jesus, jorrado na cruz, o sangue e a água que jorrou do seu peito, possa ser lançado agora nas nossas casas. Nos lavando, Senhor, de toda a maldade do mal, Senhor, de todo o mal, de toda a maldade, Senhor, que tem colocado mesmo diante das nossas casas e das nossas famílias. Jesus, nós queremos voltar o olhar para ti. Eu me coloco agora diante da tua presença, Jesus, olhando para a sua cruz, olhando para o Senhor crucificado. Nós oferecemos, Senhor, o nosso isolamento, o nosso sacrifício, Jesus. Nós queremos colocar isso diante de ti. Nós queremos lembrar, Senhor, que tu morrestes por nós. Nós queremos lembrar, Jesus, do teu sacrifício na cruz. Que nesse tempo quaresmal, Jesus, nós possamos nos lembrar disso. Que o nosso caminho, que o nosso rumo hoje é rumo ao céu, de estar contigo na glória eterna, Senhor. De fazer valer a tua verdade crucificada, Jesus, na nossa vida e na nossa história, nas nossas casas, Jesus. Esse tempo quaresmal, esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento não é um tempo de escravidão, mas é um tempo que nos ajuda a voltar o nosso olhar para ti, para a salvação da humanidade. E nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te bendizer, Jesus. Nós queremos te exaltar. Nós queremos sim, Jesus, agradecer, porque um dia tu morrestes na cruz por mim e por todos aqueles que nos assistem, por toda a humanidade. O Senhor trouxe essa salvação. Nós te louvamos e nós te bendizemos, Jesus. Nós te louvamos e nós te bendizemos, Jesus. Nós estamos contigo e nós queremos cantar para te louvar. Eu queria que você que está aí comigo pudesse louvar ao Senhor. Para você que não é católico, mas quer estar aqui cantando comigo, vamos rezar junto a oração universal, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Amém? Amém. Como foi bom rezar com você. Eu vou deixar Jesus crucificado aqui, para que a gente possa estar sempre lembrando, que você possa fazer esse exercício, né? De estar mesmo olhando para Jesus. Nós somos aí como católicos, né? Nós estamos entrando aí na semana
Domingo já é domingo de Ramos. E para nós católicos isso vai ser uma tristeza muito grande, porque muitos não vão poder ir nas paróquias para poder viver esse momento. Mas a igreja está nos pedindo para que a gente coloque no domingo de Ramos, pega ramo e coloca no portão. Coloca ali na janela da sua casa, coloque ramos nos portões. Coloque ramo, vamos lembrar que domingo é domingo de Ramos. Então isso para nós católicos é um sinal da graça de Deus. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar, tá bom? Então vamos colocar mesmo crucificado, vamos lembrar que Jesus na cruz é aquele Jesus que se levantou. Jesus crucificado é a palavra aqui, ó, é a palavra do evangelho de hoje, tá bom? Vamos levantar mesmo. Eu quero fazer esse exercício, eu quero continuar esse exercício, eu quero colocar Jesus crucificado à minha frente, quero rezar com Jesus, lembrando que Jesus trouxe para nós a salvação. É preciso manter a graça de Jesus que trouxe para nós a salvação. É bíblico, tá aqui. Né? Moisés levantou a serpente para que o povo olhasse e fosse salvo. Não precisamos mais da serpente, porque nós temos Jesus Cristo levantado na cruz para nos salvar. Vamos evangelizar, vamos colocar ramos nos nossos portões, lembrar desse momento aí quaresmal. Vamos nos colocar à disposição de Jesus, voltar o nosso olhar para o Senhor, sem reclamação, sem murmuração, só louvando. Por quê? Por quê, gente? Porque tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus, que é Pai. Tá aqui, essa música é uma proclamação de Santa Teresa e nós vamos cantar mais uma vez. Tenho certeza que você vai cantar essa música agora diferente do que você cantou da primeira vez. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Só não muda o amor de Deus que é Pai. Nem a morte, nem a dor, nem a solidão pode superar o amor de Deus por mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, seu amor que vive em mim. Só Deus não passará, só Deus permanecerá, só Deus, Ele voltará. Amém, gente! Quero agradecer mais uma vez de vocês estarem aqui com a gente. Beijo, mãe, beijo, Suzana, beijo, Sheilinha. Eu vi que mais gente entrou. Um grande beijo pro Alessandro, que participou aqui com a gente, fundador da comunidade Kadosh.
todos os meus irmãos e irmãs. Passa tão rapidinho aqui os comentários que não dá para ver todo mundo que entrou, tá? Mas um grande beijo, obrigada mesmo. Se você acha que essa palavra vai fazer a diferença na vida de alguma pessoa, de alguém, compartilhe esse vídeo aí no seu perfil do Facebook ou no seu Instagram, né? Compartilhe mesmo, porque eu sei que Deus tá falando no nosso coração e que Deus vai falar em muitos corações ainda. Então compartilhe. Quero falar uma coisa para vocês. Hoje, na Comunidade Luz das Nações, na página da Comunidade Luz das Nações, estaremos ao vivo. Não vai ser eu, tá? Mas o meu irmão Gilberto, com toda a sua família, vai estar rezando o terço mariano. Então, se você quer rezar conosco, hoje, a partir das 18 horas, conecte-se lá na página da Comunidade Luz das Nações e nós vamos juntos rezar o terço aí também por toda a nossa humanidade, por todos, pedir mesmo a intercessão da Virgem Maria para que ela possa interceder também ao nosso favor, sem tirar o foco que é Jesus Cristo, tá? Nem ela, né? Ela não tirou o foco de Jesus Cristo, por isso seguiu com a sua missão até o fim da sua vida, né? Então ela seguiu fazendo a vontade de Deus, que era ser mãe de Jesus, daquele que morreria por nós, o Salvador. Então vamos rezar junto, às 18 horas, ao vivo, pela página da Comunidade Luz das Nações. Se você acha, então, que essa palavra muda a vida das pessoas, compartilhe para que chegue mais longe a nossa evangelização. E eu quero saber de vocês, levanta aí a mãozinha, quem quer amanhã partilhar mais uma vez a palavra de Deus, trazendo conteúdo, rezando e cantando junto. Estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa cantar mais. Se você quer que a gente cante mais, a gente canta mais. Se você quer a partilha da palavra, a gente partilha a palavra. Manda mensagem para mim, manda mensagem no Messenger, no direct aqui do Instagram. E a gente pode estar conversando mais, partilhando mais, cantando mais. Mas eu preciso saber de você se você quer dar continuidade a esse momento aqui junto com a gente. Quando eu estiver em casa, nós vamos ter esse horário. Depois, quando eu voltar a trabalhar, a gente pode ver um dia da semana, um horário pra gente estar junto aí cantando e celebrando a palavra de Deus, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 16h30. Ou melhor, até a noite, na hora do terço mariano. Eu estarei com vocês pela internet acompanhando nosso irmão Gilberto rezando, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês e muito obrigada mesmo por ter nos acompanhado aqui.